Galerinha, gente boa, bom dia. Vamos retomar de onde paramos na aula passada, corrigindo os exercícios. Vamos lá. Vamos à correção dos exercícios. Exercício 1, na página 230, diz o seguinte: determine a área de. Letra A. Na letra A, eu quero saber a área de um retângulo cujas dimensões são 6,5 centímetros por 12 centímetros. Vejamos, a base é 12, altura 6,6. A área do retângulo, base vezes altura, 12 vezes 6,6, que dá 78 centímetros ao quadrado. Letra B. Letra B, eu quero um quadrado cuja o lado mede 5 raiz 3 centímetros. O retângulo, ele tem lados com tamanhos diferentes. O quadrado, os lados são de mesmo tamanho. E os vértices têm 90 graus. Então, olha só, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Quer dizer que é 5 raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, a área é 75 centímetros ao quadrado. Letra C. Na letra C, eu quero a área de um retângulo cuja base mede 16 decímetros e a diagonal mede 20 decímetros. Então, vejamos. A base é 16, a diagonal é 20, eu preciso saber a altura. Todos os vértices são 90 graus. Isso quer dizer que aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 20, esse cateto é 16 e a altura é o outro cateto. A altura ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quer dizer que h ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, aliás, h ao quadrado mais 16 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. 16 ao quadrado, 256. 20 ao quadrado, 400. 256 somando, passa subtraindo. Então, h ao quadrado é igual a 400 menos 256. Quadrado passa para o outro lado como raiz. h é raiz quadrada de 144, que é 12 decímetros. A área é base vezes altura, 16 vezes 12. Então, essa área vale 192 decímetros ao quadrado. Letra D. Letra D, eu tenho um quadrado cujo perímetro mede 24 centímetros. Quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Perímetro é a soma dos lados da figura. Então, L mais L mais L mais L é o perímetro, que é 4L, que é igual a 24 metros. Ora, se 4L é 24, L é 24 sobre 4, que é 6. A área é L ao quadrado, 6 ao quadrado, que é 36. Letra E. Na letra E, eu quero a área de um retângulo cuja diagonal forma um ângulo de 30 graus com o lado que tem 12 decímetros de comprimento. Base, 12 decímetros. A diagonal tem um ângulo de 30 graus. Eu preciso achar a altura para achar a área. Esse ângulo é 90, então aqui eu tenho as relações métricas do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de 30 é h sobre 12. Tangente de 30, raiz 3 sobre 3, que é igual a h sobre 12. 12 passa multiplicando. Então, eu vou ficar aqui. 12 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual a h. Então, h é igual a 4 raiz de 3. A área é base vezes altura. Então, a área é 12 vezes 4 vezes raiz de 3. A área é 48 raiz de 3 decímetros ao quadrado. Olha só, a letra F. A letra F, eu quero a área de um quadrado cuja a diagonal ela mede 5 raiz de 2. Quadrado, os lados são de mesmo tamanho. Eu tenho aqui a diagonal
nessa metade desse quadrado eu tenho um triângulo retângulo. A área é L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 5 raiz de 2. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2 vezes L ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, L ao quadrado é 25 milímetros quadrados. Exercício de número 2. O exercício número 2 fala que um mapa de uma certa região foi construído numa escala de 1 por 20 mil. Isto é, a cada centímetro do mapa corresponde a 20 mil centímetros, que é 200 metros, de medida real. Determine em metros quadrados a área real de uma chácara, que nesse mapa é representada por um quadrado cujo lado é 0,3 centímetros. Olha só, regrinha de 3 simples para a gente começar. 1 centímetro equivale a 200 metros. 0,3 centímetros equivale ao L do quadrado. L, multiplicando cruzado, vai ser 0,3 vezes 200, que é 60. A área é L ao quadrado. Consequentemente, a área é 60 ao quadrado. Então, essa área dessa chácara é de 3.600 metros ao quadrado. Questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. Questão 4 fala que um jardim tem uma forma de um retângulo, cujas dimensões entre si estão na razão 3/4. Se esse jardim tem 28 metros de perímetro, determine sua área. Olha só, aqui eu tenho um retângulo, base e altura. Olha só, base, base, altura, altura. Os lados opostos de um quadrado e de um retângulo têm a mesma medida. Então, olha só, 3/4 é base sobre altura. Mas eu quero saber a área. Então, vamos ter que achar quem é base e quem é altura através da relação. O perímetro, ele é 28 metros. O que vai ser o perímetro? 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, que é a soma de todos os lados. Então, 2 vezes base mais 2 vezes a altura é 28. Através disso aqui, eu posso concluir que base é 3/4 de altura. Então, onde está a base, eu vou substituir por 3/4 da altura. 2 com 4 simplifica, fica 3 sobre 2. Tiro o mínimo aqui. O mínimo é 2 dos dois lados. Então, eu vou ficar com 3H mais 4H sobre 2, que é igual a 56 sobre 2. O 2 corta, eu vou ficar aqui 7H é igual a 56. 56 sobre 7. Consequentemente, o H ele vale 8 metros. Ora, o H vale 8 metros, mas o B vale 3/4 de H. O B vale 3/4 de H, o B vale 3/4 de 8, que é 6. Então, B vale 6. H vale 8, B vale 6. A área é B vezes H. A área é 6 vezes 8. A área ela é 48 metros ao quadrado. Então, esse foi o exercício de número 4. Por último, fechando a correção, eu passei para vocês também o exercício de número 8. Exercício 8 diz o seguinte: na figura abaixo, mostra a planta baixa de uma cozinha e a área de serviço de um apartamento. Considerando desprezível a espessura das paredes, determine a área total da superfície da dependência mostrada. Olha só, eu tenho essa parte aqui, tendo 2,10 de altura e 3,55 de base. Aqui, 2,55 de base e 4,50 de altura. A área total é a soma da área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? Base vezes altura. 3,55 vezes 2,1. Essa área 1 dá 7,455 metros ao quadrado. Área 2. Área 2
2,55 vezes 4,5. Essa área 2 ela vai ficar 11,475. A área total é a soma dessas duas áreas, ou seja, somando isso, essa área vai ser 18,93 metros ao quadrado. Vamos lá, galera. Continuando o cálculo de área. Vamos aprender agora a área de um paralelograma. O paralelograma ele é um quadrilátero diferente do retângulo e do quadrado. O retângulo e o quadrado, todos os vértices têm ângulo entre os lados ali de 90 graus. O paralelograma não. No paralelograma, a única coisa que vai permanecer, os lados opostos têm mesma medida. Então, base, base, esse lado e esse lado também tem a mesma medida. Olha só, a área aqui é a mesma fórmula da área de um retângulo, que é base vezes altura. Por quê? Porque se eu tirar esse pedaço aqui e jogar para cá, eu fico aqui com um retângulo. Então, aqui ou aqui é a altura. Então, a área de um paralelograma é base vezes altura. Para que vocês possam exercitar, e matemática a gente tem que treinar, faz para mim, para vocês desenvolverem mais ainda o raciocínio e a inteligência de vocês, os exercícios 15, 16 e 17 da página 233 sobre a área do paralelograma. Que vocês tenham uma boa semana, fiquem com Deus e vamos estudar. Tchau, tchau.